Quem é Jesus? Jesus, quando nós conhecemos, nossa vida é transformada. Aquele que não conhece Jesus permanece na ignorância da existência do céu. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. E como entrar no céu sem Jesus? E como acreditar no verdadeiro céu, na verdadeira felicidade sem Jesus? Jesus vai perguntar a seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? O que é que eles estão pensando que eu sou? Os discípulos vão dizer, pensa que é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, que é um profeta. É uma ignorância. Isto é um povo que não tem intimidade. Não tendo intimidade, não vai conhecer Jesus. Esse conhecimento, essa ignorância, nós precisamos vencer. São tantos cristãos, católicos, que vão à igreja. Mas se nós perguntamos quem é Jesus, vai dizer, Jesus é um grande revolucionário. Jesus é um grande psicólogo, o maior psicólogo da humanidade. Jesus é isso, Jesus é aquilo outro. Deixa isso para o povo ignorante. Jesus é Deus. Jesus se fez homem para nos salvar. Por causa do seu amor, por causa do amor da Trindade, da Santíssima Trindade por nós. E os discípulos vão ter uma vida transformada por Jesus, pela fé em Jesus. Agora Jesus faz uma pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí é Simão Pedro que vai responder. E hoje estamos celebrando São Pedro e São Paulo. Pedro vai responder professando quem é Jesus. Não é uma simples palavra, não é uma palavra produzida pela sua cabeça, pelo seu intelecto, pelo seu entendimento, pela sua fantasia. É uma palavra comunicada pelo Pai do céu, pelo Pai de Jesus. Quem Jesus revela, agora esse vai, e no modo especial, vai comunicar diretamente a Pedro como que uma experiência mística, ou mais do que isso, uma revelação. Quem é Jesus? E Pedro vai professar: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu significa você, o Senhor, que é homem. Então está professando a humanidade de Jesus. Messias está professando a missão de Jesus. O Filho do Deus vivo está professando a divindade de Jesus. Então Pedro, nesta frase pequena, está professando a humanidade e a divindade de Jesus. Não podemos colocar o acento na humanidade e esquecer da divindade, ou na divindade e esquecer da humanidade. Não tem uma sem a outra. Jesus diz, mas antes disso é importante dizer, que quando Jesus pergunta aos discípulos quem vocês dizem que eu sou, e essa resposta de Pedro vai expressar uma intimidade. Ainda Pedro não é um homem perfeito, os discípulos não são perfeitos, mas eles têm esse desejo de conhecer quem é Jesus. Ainda não sabem bem. Pedro professa, mas ainda a sua vida não está muito em consonância e não vai estar durante um tempo, como nós sabemos. Não conhecer Jesus é a maior ignorância da face da terra. Não conhecer Jesus é a maior ignorância da face da terra. É a maior ignorância do universo, não saber quem é Jesus. Porque Jesus não pode ser comparado com o fundador de religião, de um movimento. Jesus é Deus e sem Ele não tem salvação para ninguém.
Não é um fundador no meio dos outros. É aquele que veio da eternidade. Ele que retorna para a eternidade, nos levando e nos esperando, sem nos abandonar. Então, com essa resposta de Pedro, Jesus dirá: não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Então aí vem essa profissão de fé em Jesus. Essa primeira parte é sobre Jesus, o que os outros estão dizendo, o que vocês pensam que eu sou, e agora, diante dessa resposta, Jesus vai dizer que tu és Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E Jesus constrói a igreja com homens frágeis e dá um poder divino, sobrenatural, a pessoas frágeis e até mesmo traidoras. Porque Pedro vai trair Jesus. Mas não é a traição que faz o coração de Jesus sofrer, mas é a traição e a permanência no pecado. Isso não vai acontecer com Pedro. Porque Pedro vai trair e depois ele vai se levantar, vai se dar conta da sua negação. Aqui tem uma afirmação de quem é Jesus, mas mais adiante vai ter uma negação de quem é Jesus. Mas Jesus dá o poder a Pedro, porque sabe que Pedro não permanecerá numa traição. Acontecerá, mas sairá dela como experiência, como um espinho na carne, vamos dizer. E Jesus dirá: sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Apesar da fragilidade dos discípulos, apesar depois da negação de Pedro, apesar do abandono que os discípulos farão com Jesus, de Jesus, jamais o inferno prevalecerá. Por quê? A igreja, ela é triunfante, ela é padecente e militante. Nós nos encontramos no momento de igreja militante, auxiliado pela igreja triunfante, os santos. Os santos fazem parte da igreja, não é que morreu e agora deixou a igreja, não, continuam vivos em Cristo, no corpo de Cristo. Nós também estamos no corpo de Cristo, pertencemos ao corpo de Cristo, somos o corpo de Cristo. Que grande mistério! E Jesus vai dar as chaves a Pedro para ligar e desligar o céu. E nós temos a tradição de Pedro passa Pedro recebe de Jesus e Jesus passa para um próximo e chega ao Papa, ao Santo Padre, o Papa Francisco. Uma das maiores ignorâncias também é rejeitar o Papa como Pedro. O Papa é Pedro por querer de Jesus. Não é uma invenção humana, é uma criatividade divina. Nós celebramos São Paulo. São Paulo é aquele que foi transformado pelo conhecimento que teve de Jesus. A sua vida foi mudada pelo conhecimento que teve de Cristo. Tem um Paulo antes e depois. Um Paulo que conhecia a lei, mas era ignorante de Jesus. E depois ele passa a conhecer Jesus. E aí ele conhece a verdadeira lei, conhece a si mesmo, conhece os outros, conhece a igreja e doa a sua vida, transformada por Cristo. Doa a sua vida, morre por amor. Peçamos ao Senhor a graça de sermos perseverantes no conhecimento de Cristo, no seguimento e nessa transformação espiritual cotidiana em Cristo. Amém.